Tularemia. Sintomas e causas. A tularemia é uma doença infecciosa causada pela bactéria Francisella tularensis. Esta bactéria resiste em climas frios e não é destruída por substâncias como os alvejantes. No entanto, é bastante sensível a muitos desinfetantes domésticos comuns. A patologia é considerada uma antropozoonose, ou seja, uma infecção que circula entre os animais, mas é capaz de ser transmitida aos seres humanos em algum momento. As espécies que funcionam como reservatório para as bactérias são pequenos mamíferos. Entre os animais que servem como depósito para bactérias, poderíamos nomear camundongos e esquilos, além de lebres e coelhos. Sua distribuição mundial está no hemisfério norte. A Europa, Ásia e América do Norte. A doença é conhecida entre os médicos desde 1911. Na Califórnia, foi descrito um surto que levou à identificação da bactéria. Até a presente data, 100 anos depois, é considerada uma doença capaz de ser usada como arma biológica, daí a obrigação legal de notificá-la às autoridades quando um caso confirmado aparece. Dados sobre a tularemia. A tularemia tem duas idades preferenciais em que aparece: entre crianças de 5 a 9 anos, e entre idosos com mais de 75 anos. Prevalece em 2 períodos do ano: verão do hemisfério norte, de maio a agosto, e inverno, de novembro a fevereiro. Devido à sua forma de contágio, existem certas pessoas com determinadas profissões ou hábitos que estariam mais expostos ao contágio. Podemos destacar jardineiros. Eles são expostos à inalação de bactérias. Veterinários, pelo contato direto com os animais. Caçadores. Aqueles que praticam a caça são expostos às carcaças dos animais e à sua ingestão, se os comerem. Formas de transmissão da tularemia. A tularemia é transmitida de animais para humanos e entre os próprios animais, mas nunca entre humanos. Uma pessoa doente não será capaz de infectar outra saudável. Portanto, o isolamento dos pacientes não é necessário. Entre as vias de transmissão de animais para humanos, podemos descrever: contato físico é a forma mais frequente de contágio. O ser humano entra em contato direto com o corpo do animal infectado com tularemia. Em geral, a transmissão ocorre através de feridas e exposição das mucosas. Os mais expostos são os moradores rurais, caçadores, veterinários e agricultores. O contato pode ser com animais vivos ou mortos. Picadas. Foram identificados artrópodes que também funcionam como portadores da doença, como carrapatos e moscas. Durante uma década, as transmissões também foram certificadas a partir de animais que anteriormente não eram considerados, como o caranguejo de água doce. Água contaminada é uma forma menor de contágio, mas não é descartada. Nos Estados Unidos, estima-se que até 10% das infecções sejam decorrentes do consumo de água contaminada com a bactéria. Inalação. As bactérias podem permanecer flutuando no pó em suspensão, que se acumula após as atividades agrícolas. Os seres humanos inalam esse pó, e a doença ataca o sistema respiratório. Sintomas da doença. O período de incubação é curto. Este é o tempo que passa entre o contato com as bactérias e o aparecimento dos sintomas. Geralmente, dura entre 3 a 5 dias. Em algumas pessoas, pode levar até 14 dias até o primeiro sintoma surgir. O quadro clínico varia de acordo com o local de entrada do micro-organismo e pode se manifestar das seguintes maneiras:
Úlcera glandular é a forma mais comum de apresentação. Acontece quando o contágio ocorre por contato físico através da pele. Então, uma úlcera se forma no local do contágio. Logo depois, o paciente apresenta febre, inflamação dos gânglios, muita exaustão e dor de cabeça. Glandular é uma variante da forma ulceroglandular, entretanto, sem o ponto de entrada da úlcera na pele. Ocular. Este quadro clínico é caracterizado por sintomas relacionados ao olho. A pessoa infectada apresenta dor ocular, secreção palpebral, olhos vermelhos e inchaço dos tecidos moles perto da área palpebral. Orofaríngea é uma manifestação da tularemia no sistema digestivo. Costuma estar presente quando a via de contágio foi a ingestão de carne ou água contaminada. Os pacientes sofrem de febre, dor de garganta, vômitos e diarreia, e as úlceras estão localizadas dentro da boca. Pulmonar. Neste caso, é um tipo de pneumonia causada pela bactéria da tularemia. Portanto, os sintomas são tosse, febre, dor no peito e falta de ar. Febre tifoide é a manifestação menos frequente, mas possivelmente a mais grave. Órgãos como o baço e o fígado aumentam, a febre é muito alta e o sistema digestivo é afetado por vômitos e diarreia. Tratamento de tularemia. O tratamento eficaz contra a tularemia é através da administração de antibióticos. É uma doença grave, mas quando detectada precocemente, pode ser completamente curada com a administração adequada desses medicamentos. O tratamento antibiótico pode ser oral, ou com injeções intramusculares, ou intravenosas. Os medicamentos de escolha são streptomicina e gentamicina. Quando a escolha for por via oral, geralmente é prescrita a doxiciclina. O médico decidirá, de acordo com o quadro clínico e as características do paciente, qual é o mais apropriado. Juntamente com o antibiótico, são oferecidas medidas de suporte correspondentes para cada sintoma. Antifebris, antieméticos e analgésicos podem ser administrados. A hospitalização é uma opção se houver órgãos perigosamente comprometidos. Supõe-se que uma vez infectada com tularemia, a pessoa se torne imune às bactérias pelo resto da vida. Isso significaria que não se pode pegar a doença novamente. No entanto, a ciência registrou casos em que os pacientes curados voltaram a pegar a doença. Portanto, medidas preventivas ainda são obrigatórias mesmo para aqueles que já sofreram. Se você esteve em ambientes com a presença de roedores, esteve caçando ou fazendo trabalhos relacionados à veterinária e ao campo, e depois de alguns dias, começou a apresentar febre, consulte um médico assim que possível.